Hoje estamos com um convidado muito especial, Ariel Murlik, psicólogo, mestre em psicologia, psicólogo clínico do esporte. É um prazer te ter aqui, Ariel. O prazer é todo meu, Maurício. Obrigado pelo convite. Vai ser muito bom falar sobre psicologia do esporte, falar sobre a prática, enfim. Exato, nossa ênfase aqui é falar de psicologia do esporte, ciência, performance, hábitos saudáveis. E queria começar entendendo um pouco essa história, como é que tu virou um psicólogo do esporte? Essa é uma boa pergunta. Na época da escola, sabia que eu gostava muito de esporte. Eu jogava handball, jogava futebol, né? Então, sempre fiz muitos esportes. E aí chegou naquela época, a temida época do vestibular. A gente escolheu o que vai fazer da vida. Que é o que a gente pensa na época, né? Que tem que escolher uma coisa pra vida toda. E comecei a pensar em psicologia, mas ao mesmo tempo eu gostava muito de esporte. E aí fui pesquisar num trabalho de orientação vocacional na escola. E vi que existia uma tal de psicologia do esporte. E aí opa, tá, é isso. Entrei na faculdade e me deparei com a realidade, que é não ter psicologia do esporte como disciplina, né, na maioria das faculdades de psicologia. Então, foi assim que eu entrei, pelo amor pela psicologia, por entender mais de pessoas, né, por entender dos comportamentos, mas também do fenômeno esportivo, né, que sempre me acompanhou durante toda a minha vida. E hoje em dia tu trabalha com que idades, que modalidades, que tipo de atleta, você atende também não atletas? Hoje, 99% da minha clínica, eu diria assim que é de atletas, e os que não são atletas trabalham com atletas, né? Então, trabalho com muitas modalidades do que é mais clássico ali, que é o futebol de salão, o vôlei de praia, mas eu trabalho com alguns esportes, digamos, um pouco mais alternativos, né? Por exemplo, a vela. Eu trabalho com uma equipe de velejadores, além de atender individualmente, né, alguns velejadores também. Eu trabalho no Clube dos Jangadeiros, aqui de Porto Alegre. Inclusive, hoje mesmo, hoje à tarde, um dos atletas que tá, né, que participa da nossa, o que a gente chama de flotilha, que é o grupo de velejadores, né? Então, um desses atletas desse grupo acabou de ser campeão de um campeonato nacional e se classificou para o Mundial da Juventude. Então, isso aconteceu é, hoje é quinta-feira, hoje é sexta-feira, que dia é? 17? 17. 17 de outubro de 2025. Aí hoje à tarde, né, a gente tá gravando isso aqui de noite, hoje à tarde, a gente recebeu a súmula do campeonato e ele foi campeão, então é muito bom trabalhar com vários esportes, né? A gente tem várias experiências. Então, como eu tava falando, é vela, é handball, trabalho num clube de handball também, na zona norte de Porto Alegre, é Hand Action. Trabalho com futebol de salão, com atletismo, com judocas, então trabalho com várias modalidades, adolescentes e adultos. Não trabalho com crianças. Pô, isso já traz uma ideia muito interessante da variedade que deve ser um dia a dia teu, né? Às vezes está com um clube, um time inteiro de handball, às vezes com uma equipe de vela, atletas individuais que atuam em dupla, coletivamente ou individualmente, e isso traz uma situação que deve ser até estranha para o nosso público. É a mesma coisa trabalhar com atleta com um esporte coletivo, no esporte individual, junto, separado, esporte de bola, como é que é isso? Não é a mesma coisa, né? Inclusive tem algumas pesquisas mais recentes que mostram que o nível de satisfação que os atletas sentem com o esporte, assim, o nível de, como é que eu posso dizer, o nível de facilidade em que os atletas têm de lidar com o esporte é muito maior nos esportes individuais do que nos coletivos. Porque nos esportes coletivos, o que está no controle de um atleta é menos do que nos esportes individuais, né? Então, muitas vezes nos esportes coletivos, por exemplo, no futebol, o resultado não vai passar só pelo lateral esquerdo ou só pelo zagueiro, vai passar por um clube todo, né? Por um time todo. Então, se o centroavante faz um gol, mas o goleiro falha, esse resultado não passou só por ele. Então, são algumas diferenças, né, de trabalhar com atletas que atuam individualmente ou atuam coletivamente. E falando sobre a vela ainda, especialmente, né, para mim é um dos esportes que eu já trabalhei, pelo menos, que é o mais completo em termos de exigência que se faz aos atletas. Porque eles têm que lidar com muitas coisas que estão no controle deles, né? O conhecimento técnico, o conhecimento tático, mas também com muitas variáveis que não estão no controle, que é a natureza.
Então eles não sabem de onde vem a próxima rajada de vento, eles têm que saber fazer essa leitura. Né? Eles não sabem o quanto eles vão ter que ajustar a vela, por exemplo, né? O quanto de pressão eles vão ter que colocar, o quanto eles vão ter que tirar. Então a gente vai vendo na prática as diferenças de cada esporte, e aí vai entendendo dentro de cada modalidade, e por isso a importância de conhecer a modalidade com que a gente trabalha, é das formas que a gente pode intervir, seja coletivamente ou seja individualmente, né? Em duplas ou equipes ou com aquele atleta naquele horário dele. Puxa, isso traz vários insights possíveis, né? Acho que, de forma geral, em todos os esportes, a gente tem essa base, né? Tentar lidar, alterar os fatores que a gente tem algum poder sobre isso e aceitar muito mais os que a gente não tem, né? Mas trazendo mais exemplo da vela, acho que é uma boa metáfora da vida até, né? Esse negócio, porque eu sei que o atleta, ele estabelece uma estratégia, mas uma rajada de vento pode mudar, porque não... vendo as Olimpíadas, que é o meu contato com o esporte, parece que é uma corrida de gente maluca, que tá todo mundo indo pro mesmo lado, mas cada um de uma forma, né? Porque não tem essa... o menor caminho não é reto, nem tem linha reta no barco. Não tem uma pista, né, pra seguir, assim. E como é que é isso? É muito estranho, né, pra gente, assim, que pensa nos esportes tradicionais, né? Que a gente pensa numa quadra e o jogo só pode ser jogado ali, né? Na vela, então, quando eles vão pra competição, tem uma raia que é montada, eles têm que largar dentro dessa raia, mas aí aquele percurso enquanto tiver água, eles podem tomar as decisões. Então, como é que eles fazem essa análise, né? Eles ficam observando, eles mais ou menos sabem por onde eles têm que largar, porque antes da largada eles já estão dentro da água observando. Então, tá dando mais vento de leste, oeste, norte, sul. Então, eles já mais ou menos conseguem se posicionar. Então, larga. Só que aí, aquele vento já não é mais o mesmo. E aí, tá vindo uma rajada da direita, tá vindo uma rajada da esquerda, e aí eles vão se posicionando, vão preparando as ações, e aí tem o tempo de fazer as manobras, que tem que ser um tempo específico, porque se eles fazem uma manobra fora do tempo, eles perdem o vento e perdem a velocidade, então outra pessoa pode tomar uma decisão e ultrapassar. Então são muitas variáveis, e até para nossa observação mesmo, enquanto psicólogos que trabalham com comissão técnica, porque quando a gente fala tanto do trabalho individual, mas pelo menos na minha prática, muito mais com os trabalhos coletivos, tanto no clube de handebol quanto com os velejadores, a gente sempre está muito ligado com os técnicos. É difícil separar esse trabalho. A gente tem que conseguir acessar os técnicos para ter mais confiança no trabalho e aí conseguir também acessar os atletas. Né? Então, nesse trabalho com os treinadores da vela, durante os treinos eu vou no bote junto. Então a gente entra aqui no Guaíba, a gente entra e aí é uma observação completamente diferente, né? Porque a gente não está exatamente próximo aos atletas. A gente observa dentro de um bote o que eles estão fazendo no barco. Então vai muito da comunicação com o treinador, da observação de comportamento, dessa comunicação que não tem falas, mas que a gente tem que começar a entender pelo comportamento mais ou menos o que aquele atleta pode estar sentindo, o que pode estar acontecendo, e aí de novo, para que a gente possa montar ações, intervenções que ajudem os atletas nas demandas que eles tiverem. Nossa, eu falou isso, é interessante como tem um olhar que se treina, né, quando se trabalha com algum esporte. Lembrando quando eu comecei a trabalhar com golfe, que a primeira tacada lá, o drive, né, aquela do desenho animado que foi no pininho, bate e vai longe, eu não achava bola, demorei semanas para começar a conseguir acompanhar a bola depois de um certo ponto. E depois de um tempo, imagino que também, tu começa a entender um vento, uma rota, de como a gente também tem que treinar, né? O profissional também é treinado. E como é que é pra ti às vezes tem que aprender um esporte novo, ou pegar um esporte tradicional e também entender que talvez tu não saiba muito dele, né? Mas que tu imagina. Com a vela e com o handball, por exemplo, eu posso citar isso porque para mim são situações muito diferentes. A vela eu caí quase que de paraquedas. A mãe de um dos atletas me convidou para entrar, eu nunca tinha velejado, eu cresci numa parte de Porto Alegre completamente contrária ao Guaíba,
Então eu nunca tinha velejado, nunca tinha visto, mas fui pela sede de aprender coisas novas. Já o handball, eu fui atleta de handball, né? Eu fui campeão estadual de handball no time que hoje eu trabalho. Então, a pessoa, o Maurício Ricardo, que foi o meu treinador, junto com o Guilherme Ricardo, irmão dele, hoje são... O Guilherme continua sendo treinador desse time, o Maurício é o diretor. Então, é outra relação que se constrói e outros conhecimentos do esporte. Mas, ao mesmo tempo, né, como você estava falando, às vezes a gente acha que conhece, mas aí chega na prática e vê que não é bem assim. Estando do lado de... Passando de ser atleta para ser comissão técnica, é muito diferente. É uma outra relação que se constrói, é uma outra forma de ver o esporte, e sempre com o cuidado de não se intrometer, né? De entender o papel, de conseguir ouvir, de conseguir construir outras relações com aquelas pessoas que tu já tinha algum tipo de relação estabelecida. Por exemplo, eu, atleta-treinador. Mas quando eu entro como comissão, como será que eles vão me ver? Como eu quero que eles me vejam? Como eu tenho que... O que eu tenho que fazer para que eles consigam, né? Então, desfazer essa imagem de... ele é nosso atleta ainda, ou ele era nosso atleta para não, ele é um colega de trabalho. Então, essa diferenciação dos esportes é dessa forma, né? E a gente vai aprendendo também. Acho que essa é a coisa mais bonita. Mesmo que a gente já saiba muito, quando a gente vai para a prática, a gente sempre aprende alguma coisa nova, porque o esporte sempre traz situações novas. A gente pode se preparar para situações que a gente imagina que aconteçam, mas o esporte não tem um script, não tem um roteiro, né? Por exemplo, no golfe, o atleta pode estar preparado para dar uma tacada e acertar lá em 3 tacadas. Mas e se a segunda não for como ele imaginava que seria? Se ele visualizou, se ele imaginou e a segunda não saiu como ele imaginou? Então, como ele age? Então, muitas das situações, independente do esporte, a gente trabalha também, né, com essas imprevisibilidades, com essas coisas que fogem do script, que fogem do roteiro. Isso é um ponto interessante também que tu trouxe no sentido que a preparação do atleta é um pouco estar pronto para uma coisa que talvez possa controlar até a página 2. Uhum. E depois é um aberto. A gente tem a própria figura do xadrez, né, que o Freud comparou a terapia, né, tem muitas formas de começar um jogo e de finalizar, mas no meio é aquela... É lidar com o que vai acontecendo, porque não tem um número... Infinitas possibilidades, assim. Quase infinitas. Né? Quase infinitas, justamente, né? E é interessante porque a gente, como seres humanos, a gente muitas vezes age como se tivesse o controle das situações. E o esporte, ele esfrega na cara toda hora que não existe isso. Não. E como é que é ficar nesse meio do caminho, nessa balança? Como é que é trabalhar com o atleta, principalmente, acho que mais ainda no atleta individual, que quer controlar mais ainda e tem que lidar com não saber lidar, com não saber fazer, com depender dos outros, mesmo se for um esporte individual, né? Difícil, né? E aí entra a forma como eu enxergo a atuação do psicólogo na psicologia do esporte, né? E talvez até de uma forma geral. Mas o psicólogo, o que ele pode fazer é dar ferramentas, acolher, escutar, pensar estratégias e montar objetivos, mas aí aquelas ferramentas que eu falei são necessárias justamente para isso, quando algo precisa de uma ferramenta, né? Quando algo precisa ser arrumado, quando algo precisa ser reconstruído ou construído no meio de um campeonato, no meio de uma etapa, no meio de um jogo, no meio de um treinamento. Então a forma como eu vejo a atuação de um psicólogo é muito essa, de construir ferramentas, construir possibilidades para lidar com as imprevisibilidades, né? Então, entendendo que imprevisibilidades, que situações não positivas, que situações difíceis, que momentos ruins vão acontecer. Mas ok, o que a gente faz então a partir disso? E aí eu acho que talvez um dos principais papéis nossos durante um percurso esportivo em acompanhamento com o atleta seja justamente esse, né? De ter um papel de
não quero usar a palavra ensinar, porque eu não acho que é isso, mas talvez seja construir. Tem o papel de construir possibilidades. Construir maneiras para cada sujeito ali de lidar com as coisas que acontecem que são inesperadas, né? Aquele inesperado que a gente já espera que aconteça, né? Que sempre faz parte. Mas é muito a partir disso que eu penso, assim. É interessante, eu lembrei de um colega meu que sempre dizia que a vida tem poucos papéis para muitos atores, porque tem alguma coisa que se repete também, né? E às vezes eu acho que a gente empresta, esse ensinar também é emprestar às vezes uma experiência, que a gente aprendeu mesmo trabalhando com o esporte, trabalhando com os outros atletas, ou só oferecer um outro ponto de vista para que ele, talvez aquela certeza não... Uma interrogação, né? Uma interrogação, um espaço vazio. Porque acho que muita gente vai para o esporte por querer também ter um certo controle por essa vitória, a possibilidade de controlar uma vitória, ou porque se vê muito bom em alguma coisa, só que cada vez que tu é bom, tu fica sendo melhor em outro nível, né? Tu é o melhor da rua, tu é o melhor do bairro, tu é o melhor da cidade. Sempre tu vai chegar num limite que tu vai encontrar alguém que é melhor que tu, e aí tem toda uma reconstrução, né? E geralmente é na adolescência que isso acontece, né? E eu tava vendo um documentário justamente sobre isso, que pega essa questão da adolescência, né? Make It or Break It, Na Crista da Onda, é a tradução que ficou no Brasil. Genial. É daqueles documentários de bastidores, de alguma modalidade, essa é do surf. Né? Então, entrevistaram uma das surfistas que aparece ali, né, durante o seriado. Ela fala que até os 11, 12 anos dela, ela era incrível, e aí era o que ela queria, e ela sabia que ela era muito boa, mas quando ela foi começar a competir no nível nacional, internacional, ela viu que, opa, peraí, eu não sou tão boa quanto eu achei que eu era. Tem que trabalhar mais. Então, muito desse autoconhecimento, que a gente pode falar que também um dos principais papéis da psicologia é o autoconhecimento, né? Do atleta se conhecer, para poder, então, fazer melhor, ou fazer diferente, né? Que talvez para ele já seja melhor. Muito do papel da psicologia é esse autoconhecer, então, que papel importante que tem o esporte nisso, né? Nessa autodescoberta, nessa questão de ser humano, de se formar, de lidar com imprevisibilidades e um adolescente vivenciando isso, né, provavelmente vai passar mais cedo por experiências que talvez só durante a vida adulta ele fosse encontrar. Né? Aí no trabalho, na empresa, nas relações pessoais, que algumas situações só acontecem mais tarde na vida, né? Já liberando a vida adulta, os relacionamentos, enfim. Então, como o esporte também serve para preparar adolescentes, crianças, para muitas questões que vão surgir na vida de uma forma geral, né? E acho que tem uma encruzilhada ali, né, desse atleta que começa com um fenômeno, geralmente na infância, de que ele, uma hora vai ter que lidar com a interrogação, que eu acho que não é uma pergunta fechada de sim ou não, mas quando tu é muito bom, tu gosta de vencer ou tu gosta do esporte? E isso é complicado, principalmente na fase da infância para adolescência, que a gente tem um ego mais frágil, está em construção. Não sei se melhora muito com a idade adulta, mas a gente está sempre se reconstruindo, né? Sim. Mas o atleta que começa porque gosta, começa a ficar bom, ele descobre que ele gosta de ficar bom e ele começa a ter que encarar depois que ele não é tão bom quanto ele achou, porque é um desenvolvimento, né? É um desenvolvimento. O atleta está sempre em desenvolvimento, né? Porque, como a gente falou, né, as diferentes etapas da vida não tem script, não tem roteiro que mostre para o atleta como é que vai ser quando ele tiver 16 e como vai ser quando ele tiver 22 e como vai ser quando ele estiver pensando em se aposentar. Não tem roteiro, né? Pode, como no xadrez, né? Quase infinitas situações nessa peça de tabuleiro que podem acontecer durante uma carreira. Nada garante que essa carreira vai ser linda como ele sonhava na infância, né? De ser jogador de futebol. Pô, vou ganhar muito dinheiro, vou jogar só em clube grande, vou... Seleção, Olimpíadas, nada garante. E aí eu volto para aquele ponto, né? O que o atleta, o que o sujeito vai fazer com essas imprevisibilidades, com essas coisas que não estão no roteiro, acho que é muito mais importante do que o roteiro em si. Porque se ele conseguir lidar
com isso que não está ali sendo esperado, e é isso que o esporte tenta ensinar muito, né? Uns aprendem, outros não. Mas se ele conseguir aprender a lidar com essas questões, pô, a gente sabe que tem boas chances de ter o tal do sucesso na vida, de uma forma geral, né? Lidando com as imprevisibilidades, lidando com aquilo que a gente não quer que aconteça, mas acontece, lidando com aquilo que a gente nem esperava que fosse acontecer, mas que acaba acontecendo também. Puxa, e aí entra uma situação de que eu brinco que todo mundo começa segunda-feira achando que sabe como é que vai chegar o fim de semana ou no outro fim de semana, né? E é uma condição humana, né, da gente fazer um planejamento, principalmente de curto prazo, com algumas certezas, outras dúvidas, mas que dá um certo norte. Mas tem várias outras situações que acontecem e o esporte, ele é como se fosse uma miniatura do mundo, é muito pródigo nos mostrar que pode mudar a qualquer momento, né? Eu brinco com meus pacientes, todo mundo no dia 10 de setembro para o 11, sabendo nos Estados Unidos, no World Trade Center, o que tinha para fazer no resto do dia da semana. E aconteceu um imprevisível gigante, o ataque às Torres Gêmeas, né? Aqui no Rio Grande do Sul, todo mundo mais ou menos tinha um planejamento, porque fazia no final de março de 2020, lá pelo dia 16, decretou uma pandemia. E a gente esquece disso, né? A gente tá, ao mesmo tempo que a gente precisa um pouco dessa certeza, a gente também tem que lembrar que a gente não tem certeza nenhuma, né? Não, a gente esquece que a gente não está no controle de muita coisa, né? Então essa é sempre uma questão muito presente. Eu lembro que eu trabalhei num clube de futebol também, né? Lá em Capão da Canoa, que é uma cidade litorânea aqui do Rio Grande do Sul, né? Município litorâneo. E um dirigente que trabalhava comigo na época falou assim, a gente monta planejamento para saber o que precisa mudar. Ou seja, já contando que o jogo não ia acontecer no dia que estava previsto, aquele treinamento não ia dar para fazer porque chove, né? Porque algum equipamento da academia quebrou, né? Então tem essas questões de imprevisibilidade que são muito parte da vida, né? Que nos mostram o tempo todo que, olha, a gente não está tão no controle quanto a gente imaginava, mas que no fim das contas, tudo bem. Não precisa ter nada de errado com isso. Acho que é só uma questão de... como se fosse simples, né? Mas é uma questão de saber enxergar isso, saber entender isso. É melhor planejar, mas sabendo que é só um lugar para a gente buscar um norte, talvez, né? Um desenho que ainda não está pronto, né? Faz a estrutura, tu monta a estrutura, tu monta a base, mas... né, tu monta a estrutura para fortalecer, mas o que vai ter dentro disso mesmo, muitas vezes a gente só vai saber quando essas coisas forem chegando, né? Esse planejamento, como tu falou, muita gente tinha o planejamento das Olimpíadas de 2020, por exemplo. Só que as Olimpíadas de 2020 foram em 2021. Então, o que se perdeu nisso? Muitos adolescentes estavam naquele nível final de base, assim, né? As categorias finais de base. Mas aí perderam 2 anos, 1 ano e meio. Muitas crianças estavam aprendendo a andar. E aí tiveram que aprender a andar só dentro de casa. Então, o quanto se perdeu disso, mas ao mesmo tempo, o que a gente aprende com isso também. O que os pais vão fazer com essas crianças, ou os cuidadores, né, vão fazer com essas crianças depois. O que esses adolescentes que perderam 1 ano e meio, 2 anos de categoria de base, de formação enquanto atleta, enquanto sujeito, vão fazer com isso depois, né? Então, muitas das consequências disso, inclusive, entrando nesse assunto mais específico, a gente está vendo agora, né? Que são esses atletas que estavam se formando durante a pandemia, que estão virando atletas profissionais agora, em quase todas as modalidades. Então, tem muita gente ali que estava no meio da adolescência, que agora, 5 anos depois, começa a aparecer, começa a ter o protagonismo. Então, quantas carreiras se perderam nisso também, né? No meio desses processos, as próprias enchentes. Quanto isso bagunçou com a vida, com os planos de tanta gente também, né? Então, por isso que eu chamei dos imprevistos previstos, porque com muita frequência essas questões fora de controle acontecem. Então, a gente tem que estar sempre pronto para lidar com isso. E acho que não é à toa que
já nesses grandes eventos, tanto mundial como a pandemia, quanto as enchentes, a figura, o papel da psicologia, do psicólogo, acabou chegando um protagonismo, porque esse apoio não é simples, não é fácil, mas as pessoas começaram a ter que se deparar com seus próprios, suas próprias dificuldades, limites, e às vezes ultrapassar eles, né? Mas agora vamos pro nosso bate-bola. Bate-bola, bora. Vou trazer uma palavra e tu responde em uma palavra ou algumas poucas palavras pra gente fazer uma coisa mais dinâmica. Então, um atleta, Ariel. Um atleta, Ayrton Senna. Saúde mental. Saúde mental. Sabe o que isso me faz lembrar? A primeira coisa que vem na minha cabeça é aquela máxima da psicologia, né? Diga a primeira coisa que vem na sua cabeça. Faz lembrar a minha dissertação do mestrado, que foi sobre saúde mental em jovens atletas de futebol. Então, inclusive a gente descobriu ali que atletas que já tinham tido lesões graves têm muito mais propensão a ter questões de saúde mental do que atletas que não tiveram lesões graves. Então, foi isso que me fez lembrar. Boa. Um livro. Um livro? As Aventuras de Pi. Mas eu acho que é um livro brilhante. Eu li, já tinha visto o filme, e aí eu comecei a ler quando comecei a trabalhar há 2 anos com a vela. Né? E fala muito sobre essa questão de ter fé, e não necessariamente a fé religiosa, mas que também faz parte ali no livro, mas ter fé em si mesmo, né? Em lidar com essas imprevisibilidades, né? O Pi não esperava que ia ficar preso com um tigre e mais alguns animais dentro de um barquinho, e mesmo assim, né? Não é spoiler porque já faz muito tempo, né? Então quem não viu não vai ficar bravo. Mas mesmo assim, no fim das contas, ele e o tigre sobrevivem, se é que um dia houve tigre mesmo. Então acho que é um livro que é uma baita lição, assim. E vencer. Mais difícil de todas. Vencer, acho que é estar satisfeito com as coisas que se faz, estar satisfeito com o que se tem feito, estar satisfeito com o que tem se feito da vida. Uma bela forma da gente terminar o programa de hoje. Agradecer muitíssimo ao Ariel. Quem quiser procurar o Ariel, por exemplo, para ser o psicólogo do esporte, pode te achar em que redes? Instagram, não é muito movimentado, mas eu tô sempre por lá respondendo, repostando algumas coisas que eu acho interessante. Então é @psicoarielmurlik. Vocês podem me achar por lá. Quem quiser mandar mensagem, manda. De novo, né? Tô sempre compartilhando algumas coisas que acho interessante. Enfim, pode me encontrar por lá. Obrigado, Maurício, pelo convite. Murlik com K, né? Murlik com K. Isso aí. E a lição, acho que fica do programa de hoje vamos lidar com o imprevisível. Isso. Até a próxima.